Acho que datas é uma coisa que todo mundo tem um pouquinho mais de dúvida. Vocês têm dúvida bastante em datas? Como que trabalha com data, essas coisas? Data tipo variável string. É, porque data. Pode ser desse tipo de data, mas a data que eu digo é a data do tipo date mesmo. Eu não sei se vocês já aprenderam objetos. Não sei em que nível vocês estão ainda. Mas a que eu falo é a do tipo date. Eu vou digitar aqui. Desse tipo aqui, ó. Aí eu ia falar MySQL. Perfeito, acho que já eu lembro. A dúvida, grande maioria da dúvida da galera, geralmente dá bastante problema, na verdade, é que em MySQL tem um formato diferente. E aí, para fazer essa conversão de data para inserir no MySQL, sempre dá problema. Porque o MySQL, o padrão dele é ano, mês e dia. E no Java que a gente obtém do padrão, tem um padrão lá que é o Java Util Date, que geralmente a galera usa. E também tem o Java SQL, mas aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Falar um pouquinho, na verdade, como trabalhar com isso. Geralmente sempre dá probleminha. Então, eu acho que não tem mais ninguém para chegar. Eu vou então, já para quem sabe, acrescentar um pouco mais. E para quem não sabe, vai ser muito bom aprender sobre isso, porque a gente vai trabalhar com isso, como formatar datas, deixar em outros formatos e assim. Vou compartilhar minha tela. Espera aí, só um minuto. Aí. Aí, se todo mundo tiver certinho na tela. Aí dá um alô. Tá Acho que aparecendo tá sim. certo. Beleza. Tá, então eu acho que a grande maioria de vocês já sabe como é que pega uma data normal, a data de agora, né? De hoje, por exemplo. É só iniciar a variável, variável não, né? O tipo da variável que a gente vai utilizar é do tipo date. Então é igual a new date. Opa. Pronto. É assim que a gente faz para pegar uma data atual, a data de agora. Se a gente apresentar ela aqui, vocês vão perceber que o formato dela vai estar esquisito. Vai estar. Opa, não é essa aqui não. O formato dela vai estar esquisito. Que é esse formato aqui, todo em inglês. Ele fala ainda qual que é o certinho, né? O ano, o mês e o dia. Ele fala tudo certinho, fala até o horário aqui, ó. Só que ele tá esquisito, não é geralmente assim que a gente apresenta numa lista ou qualquer coisa do tipo. Então o que a gente faria para poder formatar essa data? Ou deixar ela no formato brasileiro? A gente colocaria. A gente utiliza o Simple Date Format. Date Format. Que ele vai converter. Né? Ele tanto converte quanto formata, tá? Uma data. Então, para inicializar ele é dessa forma. Format. Aí você tem que importar ele aqui também. Deixa eu importar aqui. Beleza? E por parâmetro aqui, ele recebe o formato que você quer. O formato brasileiro, geralmente, é dia, tem uma barrinha, o mês, uma barrinha e um ano. Deixa eu ver se tem uma dúvida. Boa noite. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Tá. Então, o formato brasileiro é esse aqui. Como a gente faria para converter essa data nossa aqui, esse date aqui? Vou colocar aqui data sem formato.
formatação. Data sem formatação. E data com formato BR. Para formatar essa data, a gente colocaria format. Acabei colocando o mesmo nome neles aqui. Vou colocar formato só diferenciar. E aí a gente passa essa data por parâmetro aqui dentro. E aí se a gente for ver agora, ele vai estar mostrando certinho a data no formato BR. Lembrando que funciona para qualquer coisa, tá? Você pode passar essa data desse formato e formatar ela, vai aparecer no formato que você quiser. Não precisa ser necessariamente essa barrinha, você pode colocar assim, tracinho, espaço. O espaço também pode. Olha lá, um espaço também, e ele vai formatar do jeito certinho para você. Outra coisa que esse formato, esse Simple Date Format faz, é converter uma string para o formato date. Então, sei lá, se a gente quisesse aqui, ó, date, nova data é igual a formato, que é do Simple Date Format, esse aqui, ponto, parse. Esse parse, como você pode ver, ó, ele recebe uma string, tá, e retorna aqui, ó, um date. Então, aqui eu receberia uma string. E uma coisa muito interessante é que tem que estar no mesmo formato aqui certinho, não pode estar diferente. Então, quando você for, sei lá, vou converter uma data em string, você tem que passar 12/03/2020, por exemplo. E aí ele obriga, meio que obriga, entre aspas, você colocar um try catch nele. Vou colocar aqui. Mas é só pra ele mesmo, tá? Pro resto não precisa não. Vou colocar só pra ele. Porque se tiver de uma forma diferente, ele dá erro. Ele vai executar esse cara aqui, ó. Vou até colocar aqui pra vocês verem. Salt. Mostrando erro aqui. Então, no caso aqui agora não vai dar erro, tá? Ele vai conseguir converter essa nova data aqui. Eu vou até mostrar aqui. Data convertida. Mais nova. Ele vai conseguir converter, porque tá no formato certinho, ó. Data convertida, converteu de novo. Tá no mês certinho, no ano que a gente passou, ó, 2020. Só que, se tiver um formato diferente, eu vou colocar um tracinho aqui, por exemplo. Ele vai dar erro, e ele vai entrar nesse catch aqui, ó. Então, se eu executar agora, olha lá, deu erro, mostrou o erro, representou esse vermelho. Esse vermelho aqui é por causa desse carinha aqui, tá? Esse logger. Aí tem esse level severe aqui também, que deixa vermelho. Algo do tipo. Tá. Então já falamos dessa conversão. E tem uma coisa também que dá problema nesse caso, esse date. Lá quando você está trabalhando com um banco de dados, uma forma que vocês usam lá é para inserir no banco de dados, vocês colocam lá insert, into, aí vai. E aí quando vai inserir uma data, você tem que inserir do tipo do MySQL, que geralmente é o ano, mês e dia. Vocês já estão acostumados com o padrão, né? Ano, aqui um mês, tem um dia. Dessa forma assim, o padrão do MySQL. E se você colocar só esse date aqui, vai dar erro, né? Então, uma forma legal de trabalhar com datas para esse caso, né, do MySQL é utilizar um outro tipo, porque existem dois tipos, né? Que é esse Java UTDate, e também a gente tem um cara que é um java.sql.date, que é esse aqui. Vou colocar data SQL igual a new java.sql.date. Ele recebe um long. O que é um long? Esse cara ele tem que receber um númerozinho aqui, um long. Esse long ele é o milissegundos de uma data, acho que era 1970. É os milissegundos de 1970 até agora, por aí. Eu acho que era essa data, mas não me recordo. E para você passar essa data, esses milissegundos, a gente geralmente coloca, né, aqui, ó, a gente tem a nossa data de agora, a gente vai colocar date, então, ponto, get time, tá? Esse get time,
Esse get time ele retorna, como eu disse anteriormente, os milissegundos de 1970 para cá, pra frente. Lembrando que eu não me recordo se era realmente essa data, tá? Mas é uma data para trás aí. Tá, outra coisa, sobre isso aqui, ó. Isso aqui eu só tô colocando dessa forma porque o Java não permite importar de novo aqui outra data. Ele vai alertar um erro aqui, ó. Java.sql date. Ele vai alertar um erro porque tem duas aqui, ó. Tem duas datas já importadas. Por isso que eu importei ela lá embaixo, já direto. E para poder trabalhar com isso, né, então a gente também tem essa data SQL. Se a gente for vir aqui agora, colocar data SQL toString, vem aqui, ó, reforço, run, rodar o código, ele, tá, ele deu esse erro por causa que eu esqueci aqui do barulho. Pronto, aí ele retornou aqui, ó, a data certinha do formato SQL. E aí você poderia fazer, sei lá, se eu quero converter isso daqui para esse formato, poderia também. Como que eu faria? Aí eu faria tipo formato ponto format de novo, passaria esse formato aqui. Deixa eu ver se tá certo isso. Nem eu testei antes. Forgive object. Tá. Peraí. Esse format recebe uma data. Tá. Peraí que eu tô. Ele não recebe uma string, ele recebe uma data. Tem como converter para date então. Ponto parse. Circular com o block. Se ele converteu, ele colocou o try aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vou colocar ele aqui, ó. Vamos ver se agora vai. Tá um formato diferente também. Deixa eu colocar então o formato igualzinho aqui. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Consegui converter então o data Java SQL para o Java Date aqui, ó, desse formato. Então, para datas eu acho que era mais ou menos isso. Vai ajudar bastante vocês com conversão de data e utilização de data para inserir no banco de dados. Acho que só sabendo isso aqui, acho que vocês já não precisam de mais nada, na verdade, para datas, com datas, né? Eu acho que também tem outras funções aqui, ó, date.get. Tá. Isso daqui, essas outras funções aqui, ó, vocês podem ver que elas estão riscadas, ou seja, elas não existem mais, tá? Elas não funcionam mais certinho, porque elas foram mudadas para um calendar.get daymonth. Eu não vi muito bem sobre isso, mas deixa eu ver se é assim, calendar C é igual a new calendar. Deixa eu ver se era assim que ele. Aqui ele recebe o que como parâmetro? Deixa eu ver o que ele recebe aqui. New calendar. Aqui recebe um date. Não recebe. Também tinha uma abstract value. Não. Ele recebe alguma coisa aqui, date.time, será? Não, mas esse calendar aqui, ele é o que o que substituiu. Eu não vi muito esse calendar. Ele é o que substituiu esse get date aqui, que era para pegar o dia, as horas, os minutos. Ele substituiu tudo, esse get calendar. E aí essas funçõezinhas assim, vocês podem, se você tiver curiosidade, sei lá, quero pegar só a hora, quero pegar tal coisa. Você pode estar pesquisando também lá no Google, ele sempre fala, mas assim, o necessário mesmo para vocês é isso aqui. Acho que vocês sabendo só isso aqui já tá de bom tamanho. Ficou bem claro para todo mundo?
Eu acho que para datas que eu tinha para falar hoje era só isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. E se não tiver, eu acho que para mim hoje era só isso que eu tinha para falar sobre datas. Aí sobre objetos, acho que ele vai falar para vocês. Se vocês Felipe, só uma coisa, o do calendar é calendar.getInstance que você inicializa o objeto calendar. Mas eu acredito que o que eles vão trabalhar na verdade, agora que principalmente que eles estão vendo interface, né? Vai ser mais a parte daquele data chooser, sabe? Do NetBeans. Que a parte de interface uma das partes da paleta é justamente para você selecionar uma data. E aí essas conversões já são suficientes para eles conseguirem trabalhar lá com o data chooser, né? Porque é justamente essa conversão. Você pega a data do data chooser que a pessoa selecionou com o getDate, basicamente. Que foi o que você já mostrou aí. Beleza. Pessoal, vocês têm alguma dúvida agora desse primeiro momento? Podem mandar aí no chat ou ligar o microfone. Vocês estão com atividade para fazer essa semana de interface de novo, não estão? É o jogo da velha, se eu não me engano. Né? Sim, beleza. Bom, vocês fizeram recentemente o jogo do... Como chama? O bingo, né, que vocês fizeram. Acho que foi 2 semanas atrás. Isso mesmo, o bingo. Do jeito que vocês fizeram, a maioria utilizou o vetor ou a arraylist, né, para conseguir fazer o sorteio dos números. Tinha 2 vetores, geralmente, um com todos os números e outro com os números que tinham sido sorteados. Que aí vocês faziam a validação desse jeito mesmo. Vocês viam se o número que vocês estavam sorteando no bingo já tinha sido sorteado, né? E através disso vocês conseguiam fazer essa validação. Tem um outro jeito também que daria para vocês fazerem, nesse caso, que é basicamente você criando objetos que seriam os números, né? Criando uma classe chamada número. E aí ela teria 2 atributos, que seria o int, o valor dela, e um boolean, que é se ele já foi sorteado ou não. Então no começo você vai atribuindo os valores, né? No seu main você atribuiria todos os valores para dentro dessa classe, colocaria todos os números que vão ser sorteados e colocaria que todos eles têm os atributos de sorteado falso, no caso que eles ainda não foram sorteados. E aí para você fazer a validação seria até mais simples, você pegaria o número dentro de uma arraylist, provavelmente com todos esses números, e aí você só verificaria se esse atributo dele, que é o sorteou, estava false, que ele não foi sorteado, ou estava true, que ele já foi sorteado. E enquanto tivesse verdadeiro esse atributo, enquanto você pegasse números que já foram sorteados, você continuava sorteando. Daria para fazer desse tipo também utilizando o objeto, que eu acho que também daria para resolver, mas o professor levou vocês para a parte mais de vetor, né, trabalhar com vetor. Aí, alguém tá com alguma dúvida sobre o exercício em específico, no caso do jogo da velha que vocês estão fazendo essa semana? Alguma dúvida assim que envolva essas coisas? Talvez interface, não sei, né, se vai ter. Tá todo mundo quieto, olha que lindo, tá todo mundo entendendo. Ainda não. Beleza. O que eu queria mais falar pra vocês é que no momento vocês não estão trabalhando tanto com classe, enfim, né, classe e objeto. Estão focando mais realmente em interface. Aí eu não sei se é legal a gente aprofundar completamente nisso, focar de novo em classe e objeto, se vocês estão trabalhando com outra coisa nas matérias. Então, eu não sei se vocês querem que a gente fale de alguma coisa específica agora, sobre esse exercício talvez, sobre outra coisa que vocês ficaram com dúvida, que foi trabalhado ou
até mesmo sobre classe, qualquer coisa. Matriz. Porque eu tô sabendo que vocês vão ter que fazer matriz, né? Pra essa atividade. Exato. Matriz é meio chato mesmo. O primeiro contato é bem ruim. Mas tá bom. Vamos tentar trabalhar com isso aí por enquanto. Se eu não me engano, o professor fez matriz com vocês pra explicar como chama? Pra explicar todos os quadradinhos dentro do seu jogo da velha, né? Então, beleza. Vou criar aqui um projeto e já compartilho com vocês. Calma aí. Compartilhar aqui a tela. Eu já converso com vocês sobre matriz, então. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim, tá dando. Beleza. Já vou aumentar o tamanho da tela. Só um pouquinho. Beleza. Matriz, o que a gente entende como matriz, basicamente? Assim como o vetor, a gente geralmente entendia como uma lista que, não necessariamente uma lista, mas uma linha que vai ter vários espaços, várias divisões. Então, você é uma variável que você pode guardar várias variáveis dentro. Matriz é justamente o mesmo conceito de vetor, só que em vez de uma linha só, a gente vai ter várias. Então, é um vetor dentro de um vetor, basicamente. Aliás, é uma junção de vários vetorzinhos, uma matriz. E, às vezes, tem alguns momentos que convém mais você utilizar a matriz do que utilizar vários vetores, como é o caso desse exercício, porque, no caso, vocês tem justamente aquela linhazinha mesmo, do jogo da velha. Vocês têm 3 colunas, e 3 linhas. Então, compensa muito mais você usar uma matriz do que usar 3 vetores, por exemplo, para representar linha, ou coluna. Beleza. Vamos fazer assim. Aqui, para eu criar uma matriz, coloco int. Talvez vou dar uma travada, faz tempo que eu não vejo matriz. New int. E aí que eu coloco o tamanho, por exemplo, 2 linhas e 3 colunas, por exemplo. Isso daqui já é uma matriz, diríamos assim. No caso, quando a gente está trabalhando com um vetor, por exemplo, se fosse aqui int vetor igual a new int de tamanho 6, no caso vai ser 6 espaços. Quando a gente está trabalhando com vetor, a diferença básica que vai ter mais ou menos, é que se eu fosse, por exemplo, tanto atribuir quanto exibir os valores desse vetor, eu conseguiria fazer isso tudo só dentro de um for. Então, igual a 0 e menor que vetor ponto length, que é o tamanho do vetor, e mais. Só com isso daqui eu já consigo apresentar todos os valores do vetor, ou então atribuir todos os valores do vetor. Então, vetor na posição i, você vê... Eu ia sortear aqui um número, mas vou dar o mesmo valor para todo mundo. Vou colocar i vezes 2, pronto. A gente vai ficar multiplicando os valores aqui dentro, beleza. Então, aqui eu estou atribuindo
valores no vetor. Acontece que quando eu estou falando de matriz, a gente não consegue fazer essa atribuição de valores só tudo de uma vez, assim. Eu não vou conseguir só com um for poder percorrer toda essa matriz. Então, no caso, eu teria que fazer, tipo, dois for, um for dentro do outro. Que isso que é o que eu acho que mais complica a cabeça de vocês. Menor do que 2, eu acho. Isso, e mais. Aqui a gente está percorrendo as linhas da matriz. E aqui eu vou ter que ter um outro... Deixa eu colocar L de linha. E C de coluna. C menor que 3, que são as colunas, C++. Então, é isso. Aqui dentro eu estou percorrendo linhas da matriz. E aqui eu estou percorrendo as colunas da matriz. Fazer uma analogia aqui rapidinho. Pegar o famoso LibreOffice Calc. Uma matriz, um vetor a gente entende como Um vetor a gente entende como uma variável que vai ter vários espaços de memória. Então aqui ela vai guardar um número, aqui ela vai guardar outro número, aqui ela vai guardar outro, aqui ela vai guardar outro número, enfim. Quantos espaços de memória eu tiver definido no meu vetor. Quando a gente está falando de uma matriz, ela vai ter, por exemplo, um número aqui, aí ela vai ter outro aqui, e ela vai ter outro aqui, e outro aqui, outro aqui, e ela vai ter outro aqui embaixo, e outro aqui embaixo, outro aqui, aqui. Enfim, ela vai ter quantas linhas e quantas colunas eu defini que ela tem, basicamente. Então, por exemplo, se eu quero saber qual o valor que está, por exemplo, na segunda posição do vetor, eu vou direto e coloco o vetor na posição 2, que no caso vai ser 0, 1, 2. Vai estar aqui, 735. Quando eu estou falando de uma matriz, a gente sempre, toda vez que a gente estiver falando da posição que a gente quer dela, a gente sempre vai ter que falar da posição da linha e da coluna, no caso. Então, vai ser linha 1, coluna 3, por exemplo. Linha 1, coluna 3 está aqui, ó, o 34, né? Aqui embaixo. Aqui é a linha 0, linha 1 e linha 2. Temos 3 linhas aqui. Coluna 0, 1, 2, 3, 4. Então, se eu quero linha 2, coluna 2 também, vai ser linha 0, 1, 2. Coluna 2, 0, 1, 2. 53. Então, a matriz a gente sempre vai precisar de pelo menos... a gente sempre vai precisar dar 2 números para ela para dizer qual posição a gente está querendo dizer. E, além disso, na verdade, essa é a única diferença principal deles. Por isso que uma matriz geralmente é basicamente um conjunto de vetores. Porque aqui na primeira linha seria um vetor, que tem as posições dela. Na segunda seria outro vetor e assim por diante. Beleza, voltando para cá. Para a gente poder percorrer as linhas e as colunas, a gente vai ter que fazer desse jeito aí, então. Então, vão ser 2 for, um for dentro do outro. Beleza. Então, a matriz... E aí, para passar a posição, eu tenho que passar linha e coluna. Então, vai ser na posição L, na posição C. Eu vou colocar, sei lá, uma conta aqui aleatória também. E é assim que a gente usa basicamente para percorrer uma matriz. Se eu fosse apresentar também os valores de uma matriz, eu teria que fazer desse mesmo jeito aqui. Aí aqui, em vez de atribuir, eu só colocaria... colocaria sort. Vou colocar aqui matriz na posição... matriz na linha. Aí eu coloco o L. E na coluna C.
Aí eu vou colocar outra mensagem. Aí aqui eu coloco o valor que vai ser, que no caso é matriz LC. Pronto. Então, o que significa esses dois aqui? Justamente isso, a posição da linha, então qual linha eu quero pegar e qual coluna. Não tem como você tentar atribuir ou mostrar o valor de uma matriz se você colocar só uma informação. Ele vai dar um erro aqui, que é justamente, ele está querendo dizer que isso daqui seria um vetor, né, no caso. E não é um vetor. Ele está falando, olha, a matriz é uma matriz, não é um vetor. Não tem como você tentar colocar um valor só, né. Então, é isso que a gente tem que fazer, basicamente. A gente tem que passar esses dois valores. Só. Vetor. Aí aqui eu coloco vetor na posição I. Só tô fazendo assim pra mostrar bonitinho as coisas, mas ia dar na mesma se eu só escrevesse. Pronto. Rodar esse arquivo. Como eu só mandei ele jogar valores de multiplicação, então foi isso basicamente que ele fez. Ele só jogou os valores multiplicando o valor de I, né? Então aqui seria o vetor na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu falei que ele tem 6 posições. E aqui a gente também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. A gente também tem 6 posições, só que a diferença é que essas posições estão separadas em 3 linhas, aliás, né? Aliás, 2 linhas e 3 colunas. Então, na linha 0 a gente tem 3 valores, né? Porque temos 3 colunas. E na linha 1 a gente também tem 3 valores, porque também tem 3 colunas. É essa a diferença de matriz e vetor. Se vocês forem tendo alguma dúvida, vocês vão falando, tá, pessoal? Mas isso é bom porque a gente consegue armazenar várias informações, tudo dentro de uma, como diríamos assim, tudo dentro de uma única variável, basicamente. Se eu quiser dizer que eu vou criar uma matriz que vai ser de alunos, vou criar uma matriz de string que vai representar dados de um aluno, basicamente. Então, aqui, alunos. Não é um bom exemplo, tá? Mas eu vou continuar nisso. New string. Aí, vou fazer com... Tá. Informações de 3 alunos e eu vou guardar 4 informações, por exemplo. Beleza. Como é que eu faço? Ó, fazer um for também. Vou copiar esse for daqui, que é a mesma coisa das linhas e das colunas, mas aqui eu vou tirar isso, só pra gente atribuir. Eu coloquei 3 linhas porque isso daqui vai representar o número de alunos que eu vou armazenar e 4 porque são os dados dos alunos. Eu vou querer colocar o nome, prontuário, média e vou colocar turma, por exemplo. Tudo isso daqui vai ser armazenado em string, por exemplo. Aí que também já fica um pouco inviável, porque média faria muito mais sentido se fosse double float, né? Mas eu vou colocar em string só para ter um exemplo a mais, tá? Beleza. O que acontece? Aqui, alunos. Outra coisa, aqui a gente tem... Aqui a gente tem 3 linhas, né? Então é I menor que 3. Eu acredito que deve ter talvez algum método para, em vez eu substituir B ser menor que 3, talvez alunos ponto. Mas lang não seria, não sei se... enfim. Eu vou colocar só menor que 3 mesmo. Linhas da matriz alunos. Alunos. O que acontece? O que eu pensei? Nós temos 3 alunos, porque são 3 linhas, e eu vou armazenar 4 informações sobre cada um. No caso, por isso que tem 4 colunas. Então, na primeira coluna, eu vou ter sempre os nomes dos alunos. Na segunda, sempre os prontuários. Na terceira, sempre as médias. E na última, sempre a turma. Então, eu vou ter vários alunos e todos eles vão chamar Matheus. A gente vai estar na primeira linha
E no caso, aliás, deixa eu atribuir de outro jeito. Alunos na linha 0 e na coluna 0, que vai ser o aluno 0 e o primeiro nome, o nome dele vai ser Matheus. Beleza. Alunos na linha 0 ainda é o mesmo Matheus, mas na coluna 1. A coluna 1 a gente vai ter o prontuário. Então eu vou colocar um valor aqui para ele. Beleza. Alunos na linha 0, coluna 2, a gente vai ter a média do Matheus. A média do Matheus é 6. Tá na média. Alunos na posição 0 e na coluna 4, aliás, vai ter a turma dele. Ele é de Info 3, vou colocar, né, de Info 3. Deixar assim. Beleza. Isso daqui tudo se refere ao primeiro aluno. Por quê? Porque todos estão na mesma linha e são só colunas diferentes. Então, em cada coluna eu estou armazenando um dado diferente, basicamente. Que daí na primeira, na coluna 0, aliás, é o nome, na coluna 1 é o prontuário, na 2 é a média e na última é a turma. Beleza. Então, o que acontece? Esse 3, ele é o tamanho. O tamanho são 3 linhas. Só que, como a gente começa a contar do 0, ele sempre vai ficar um a menos, na verdade. Ah, tá, aqui é 3, sim. Você tava certo. É que eu achei que tivesse colocado 3 aqui. Mas é isso, como aqui, no caso eu coloquei 4, sempre vai ser um a menos, porque começa em 0 a contagem. E pra linha vai ser a mesma coisa. Eu coloquei 3 linhas aqui, mas na verdade vai só até a linha 2, né? Vocês vão ver. Depois eu vou fazer um printf aqui dentro. Beleza. Aí, beleza. Alunos, vamos colocar agora outro aluno aqui. Aluno na linha 1, então é um aluno diferente. Na coluna 0, vai ser a Maria. Vai ser a Maria. Alunos na linha 1. Na coluna 1 também, né, nesse caso, vai ser o prontuário da Maria, beleza. Ok. Alunos na linha 1. Na coluna 2 vai ser a média da Maria. Maria tem média alta, vai ser 9,5, média dela. E alunos na linha 1 e na coluna 3, beleza. Vai ser a turma dela. Maria é de Info 2. Pronto. É basicamente isso que eu vou fazendo. A gente já colocou 2 alunos aqui, eu coloquei que só tem 3 linhas, que são o número de alunos. Eu vou só copiar isso aqui e colar embaixo pra gente criar o último. Aí, no caso, eu tenho que alterar aqui, vai ser tudo 2 agora. O nome vai ser Rafael. Vou trocar o prontuário dele. Tá com 3,5. Ele é de Meca. Aí, beleza. Aí, agora que a gente já tem tudo, eu vou tentar fazer um printf aqui dentro, né? Aliás, ó, eu tô fazendo a atribuição 2 vezes. Pronto. Aqui em cima, tirei. Vou fazer um system out aqui. Aí eu vou colocar primeiro vai ser a linha 0 e todas as colunas, né? No caso. Aí vai ser... Beleza. Ó. A primeira coluna é o nome do aluno, né? Então... Calma aí, deixa eu pensar como eu posso apresentar isso sem ficar tão ruim. Aqui, ó. Aqui antes eu vou colocar informações do aluno. Qual é o nome do aluno? O nome do aluno tá sempre na linha... A linha que vai estar trocando, no caso, mas sempre vai estar na coluna 0. Então, vai ser alunos na linha L, que eu não sei, mas na coluna 0, porque eu sei qual que é a coluna. Então, a gente vai começar aqui o C em 1, porque eu já vou ter apresentado a primeira coluna, que é o nome dele, e eu só vou apresentando os outros nomes, as outras informações, aliás. Então, aqui eu vou colocar alunos na L
e na C. Aqui vai ser as outras informações dos alunos, no caso. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Aqui, ó. Informações do aluno Matheus. Aqui tem o prontuário, a média e a sala. Informações do aluno Maria. Prontuário, média e sala. Informações do aluno Rafael. Prontuário, média e também a turma. Então é isso. O que eu fiz aqui, nesse caso, para eu poder apresentar o nome do aluno, né, sem ter que colocar dentro dessa coluna aqui, eu coloquei ele do lado de fora, só para eu mostrar de qual aluno que eu estava falando. E uma coisa que é importante, o nome sempre vai estar na coluna 0, nesse caso aqui, né, que eu criei. Então, assim, ó, aqui é a linha 0, a coluna 0, tá o nome. Aí, se eu pegar a próxima coluna 0, também vai estar o nome. E a outra coluna 0 também vai estar o nome. Então, é isso. Eu coloquei ele para fora, isso aqui. E dentro do for que percorre só a coluna, eu comecei ele em 1, porque eu já tinha apresentado o 0, que é justamente o nome. Aí, eu coloquei de 1 até 4, basicamente. É isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida em relação à matriz? Expliquei correndo demais. No caso de vocês, a matriz de vocês vai ser uma 3x3, né? Que vai ser uma com... vai ser uma matriz 3x3, né? No caso de vocês. Aí, para criar uma 3x3 é só colocar... Seria 3 aqui, né? Em vez de 4. E vai ser... A matriz de vocês... Eu nem lembro qual tipo que o professor aconselhou que vocês colocassem. Mas é isso, por enquanto. Acho que com isso vocês já conseguem pegar pelo menos um pouquinho como é que faz. Vou deixar isso aqui. Vai dar tudo certo, galera. Mas é isso, a vantagem de você usar a matriz é que você consegue armazenar mais informações em uma variável só. Só que tem que tomar cuidado para não confundir isso daqui. Principalmente porque sempre tem que ser linha e coluna, linha e coluna. Então, nunca o contrário, porque se você fizer o contrário, dá caca. Então, é isso, pessoal. Gente, não esqueça de colocar o nome na lista de presença. Por favor. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem tirar agora ou também depois, aí os horários de atendimento estão à disposição. E hoje eu vou até às 7h30 com atendimento também. Então, se vocês tiverem com alguma dúvida em relação a algum exercício ou qualquer coisa que a gente falou na aula também, vocês podem procurar, viu, pessoal?